11h45. Doutor Mafra, o senhor pediu a palavra tão logo voltasse o comercial. Diga lá. Ontem eu vi com bastante atenção as palavras muito bem colocadas pelo doutor Luiz Arpelon em relação àquilo do que nós queremos para a saúde, do que nós queremos em relação ao nosso hospital. É muito bonito, doutor Nelson, é sedutor o discurso, olha, nós temos um hospital exclusivamente público, só que não se sustenta, né? Eu tenho um canal direto com o secretário Beto Preto, né? E a gente conversa muito sobre essas dificuldades do Hospital Municipal. E ele já me disse mais de uma vez, doutor Mafra, o Hospital Municipal de Foz tem que se dedicar à média complexidade. Não tem que ficar querendo alçar voos na alta complexidade. Então, eu vejo como absolutamente equivocada essa ideia do hospital de querer implantar esses serviços de hemodinâmica. Doutor Nelson, nós não estamos conseguindo dar conta de pagar o arroz com feijão. Como é que nós vamos querer introduzir no nosso cardápio camarão, lagosta, filé mignon? É impossível. Eu temo muito por esses equipamentos que o hospital não se posiciona em relação a eles, que foram doados pelo Itaipu. Já conversei até com o general Carbonel, lá de Itaipu, dizendo, vocês precisam definir sob pena de perderem todo esse investimento. É coisa de milhões, o senhor entendeu? Então, o que nós queremos para o nosso hospital? A Procuradoria da Fazenda Nacional já tem o entendimento de que o Hospital Municipal de Foz é um hospital público, porque ele só atende SUS. Ele não atende particular, não atende convênios, ele é exclusivamente público. E, a partir desse entendimento, a Fundação perderia o status de entidade filantrópica. E, em perdendo esse status de filantropia, ela está obrigada ao recolhimento da previdência, né, patronal. Então, doutor Nelson, é algo que, a partir do momento em que for implementado e executado, eu não sei o que vai ser do Hospital Municipal. O senhor entendeu? Então, nós precisamos, sem demagogia, né, de uma maneira muito clara, chamar a população e dizer o que nós queremos do nosso hospital. Se nós quisermos que ele seja exclusivamente público, continue sendo, nós vamos ter que encontrar uma forma, né, dele se manter como tal. O gestor anterior, doutor Amon, ele tinha essa ideia de flexibilizar, de abrir os serviços para convênios, enfim, para tentar, né, um custeio adicional. Não estou dizendo que isso é melhor ou que é pior, mas nós precisamos nos definir. A sociedade precisa se posicionar em relação a isso. Não é uma decisão que pode também ser tomada unilateralmente pelo gestor. Né? Olha, nós, enquanto população, precisamos discutir. Mas isso é para ontem. Isso é para ontem. Porque senão essa dívida que já é praticamente impagável vai se transformar em algo astronômico. E o que precisa ficar claro, Nélio, né, você que bate muito nessa questão desse passivo do hospital. Se ele, seja ele de 40, de 80 ou de 200, como propagam alguns aí, segundo o prefeito, mais dia, menos dia, o povo de Foz do Iguaçu será compelido a pagar. Tá? A pagar. Sim. Se é dívida fiscal, se é dívida trabalhista, se é precatório, se é com o fornecedor, enfim, é dívida. E vai ter que ser paga. Então, eu deixo aqui, doutor Nelson, né, fazendo coro aí as palavras do doutor Zarpelon, nós precisamos urgentemente definir qual é a missão e qual é o futuro do Hospital Municipal. Padre Germano Lauck. Agora são 11h50. Dante, você não fez pergunta? Quer fazer? Não, quero. Doutor Mafra,
a doutora Sayonara, vendo toda essa questão, esses números agora levantados, né, e melhor entendidos, depois de todo esse tempo da gente discutindo isso e vindo essas pessoas a público, o que o Ministério Público pode fazer nesse momento, que no início de toda essa conversa o senhor chegou a falar de que não adianta ficar fazendo uma denúncia à justiça, não adianta, porque não vai resolver, né? Então, de que outra maneira pode ser feito também, a não ser só judicializando, e qual a opinião e de que maneira poderia, de repente, deixar de ser uma carga tão grande para o município e fazer com que o governo estadual, principalmente, né, possa ser o maior responsável por esse hospital? Eu acredito que a decisão seja exclusivamente política, né? Eminentemente política. Os entes precisam buscar esse entendimento de que o hospital ele não atende apenas Foz do Iguaçu, que ele é um hospital na prática regional. Eu vejo, por exemplo, Francisco Beltrão, além do hospital regional, que leva o nome do Dr. Walter Pecuá, eles estão, não sei se já terminaram, estava construindo um segundo hospital, também público, que ia atender leva o nome do Dr. Arizone Araújo, que ia atender o consórcio, uma estrutura gigantesca. Quer dizer, em Foz do Iguaçu não consegue, nós temos Cascavel, nós precisamos disso. Agora, essa é uma decisão que tem que ser tratada a nível de poder executivo, né? Prefeito, governador, presidente. Essa questão de federalização, eu acho que isso aí está descartado, viu? A IBSER, o passivo dela também é algo gigantesco, né? Na verdade, Dante, ninguém quer assumir isso. Aqueles formatos de OS, aquelas espécies de terceirização, né? Isso ainda funciona? Já se tentou, né? Você vê agora ali em São Miguel, no Hospital Madre Gil, ele era gerido nesse sistema, pela ProSaúde, né? E você vê, o hospital foi fechado. Então, nós precisamos, enfim, buscar uma solução com a máxima urgência. Isso me angustia, sabe? Porque a gente, ali no Ministério Público, muito mais a Sayonara do que eu, porque ela está literalmente na linha de frente, ela vê o drama das pessoas. É muito triste, gente. É muito triste. O programa é Contraponto e está terminando. E eu gostaria, fiquem à vontade para vocês colocarem alguma coisa aqui no final. Mas deixa eu colocar alguma coisa aqui. O substrato de tudo isso, eu sempre procuro, Dr. Mafra, ter uma linguagem em que a dona de casa me compreenda, que o cidadão me compreenda, né? E às vezes eu falto com alguns termos que deveriam ser mais acadêmicos, mais técnicos, etc. Pelo sim e pelo não, é muito claro que há uma espécie, eu diria, sem medo de errar, é uma espécie de arrogância de quem toca o assunto. Eu não erro, eu sei tudo, eu posso sozinho, no meu tempo, não sei o quê, etc, etc. Tá? E não enxergando uma realidade, como diz Nélio, como diz o Dante e tal. Tem uma saúde que você tem uma roupagem no microfone da Rádio Cultura, quando ela é explicada, e tem uma roupagem real. Ela está desnuda, a saúde. Ela está mal, muito obrigado. Porque aqui a gente ouve o relato das pessoas. E não é um único caso, não. Não é um único caso e numa única área. E quando você policia, você vai para a polícia, você vai para o Ministério Público, não que de repente não tenha que ir, porque às vezes até o gestor fica em dúvida quanto ao fornecimento de um medicamento ou da prática de algum ato e tal, de dizer o seguinte, isso não é conosco e tal. De repente até o Ministério Público ali fiscalizando, não, eu acho que tem que ser feito e tal, até é compreensível. Agora, você tem que se utilizar, lançar a mão do Ministério Público, da polícia, para saber se vai ter melhoral infantil, se não vai ter melhoral infantil. Isso passa do absurdo. Então, a gente sabe que não tem um pé de dinheiro lá no gabinete do prefeito, não é isso que também se cobra. Mas que se tenha, digamos assim, a humildade necessária de dizer o seguinte, o nosso paciente não é mais com comprimido, é com cirurgia. Se não fosse, e eu vou dar todos os elogios e o reconhecimento público. Há cerca de 6, 7 anos, não fosse a intervenção do Dr. Mafra junto ao Poder Judiciário, né, nós estaríamos com um problema de colapso aqui na saúde de Foz do Iguaçu. Aí veio
o governo do Estado, tudo aquilo foi provocado pelo doutor Mafra, junto ao Poder Judiciário. Mas, olha, o negócio é o seguinte, a própria prefeita, né, que era a dona Ivone, chegou lá em Curitiba, disse ao governador do Estado, Beto Richa, naquele momento, mas, olha, eu não tenho condição necessária, não tenho o recurso necessário. Caramba, nós estamos gastando, como disse a ex-secretária Rosa, quase 40% dos recursos do município em saúde. Qual é a satisfação disso? Qual é a satisfação disso? Ela é muito pouca. Ela é muito insignificante pelo número de reclamações. Que é uma faixa de gás ao setor de saúde, eu sei. Eu sei disso. Não é um fácil de se lidar. Não dá para a gente. Agora, por favor, a sociedade, o Ministério Público, eu gostei, porque foi feita uma ampla discussão sobre isso. O resultado é que nós temos que arrumar soluções. Não adianta o prefeito passar portaria na segunda-feira para pegar 200, 300 mil reais da rubrica de uma secretaria ou de outra para acudir aquilo até as 3, 4 horas da tarde. No outro dia vai ter que fazer a mesma coisa. Eu usei o exemplo ontem, como se passasse o sorveteiro, o vendedor de picolé na frente da casa da gente, e a gente corresse lá nas gavetinhas buscar moedinha para pagar o picolé, entendeu? Sabe, é um negócio assim de tudo de última hora. E o que eu vejo? Juro, é uma certa arrogância quando as pessoas dizem assim, não, esse está tudo certo. Que tudo certo o quê, cara pálida? Ah, é politicagem. E aí eu pergunto, qual é o interesse da Rádio Cultura nessa politicagem? Qual é o interesse do Ministério Público nessa politicagem? Entendeu? Ah, eu sou o Mafra, eu sou o promotor de justiça. Eu vou lançar uma inverdade sobre a saúde e daí eu vou virar o rei da praça, é isso, por acaso, que está se pensando? Pô, então vamos... Por que o representante do Ministério Público está dizendo isso? Eu acho que essa é a sandália da humildade primeira a ser caçada. Doutor, como é que é? O que está acontecendo? O que o senhor poderia nos ajudar? Nós temos falta de recurso aqui, acolá. Aí, quando a gente sai, aí vira lá o administrador do hospital. Vai o promotor de justiça e diz assim, olha, eu recomendo que o senhor troque esse cara. Por que o senhor troca esse cara? Esse cara não fala a verdade. Em outras palavras, disse isso. O Mafra, não, está equivocado, eu vou mostrar, vou ficar 90 dias a mais, não trouxe nada. Aí o que ele diz o seguinte, tem gente roubando o hospital, as contratações que são feitas são erradas por indicação política. Caramba, você está lá como diretor do hospital, para quê? Para obedecer cegamente? Ordem errada não é para ser cumprida em lugar nenhum. Né? Então, sabe, tem política? Sim, tem política. A Câmara de Vereadores deve muito para a sociedade de Foz do Iguaçu no que diz respeito à saúde, em termos de fiscalização. Deve muito, porque tem que, sim, ajudar a trazer luzes para o prefeito, mas na fiscalização vai descobrir, prefeito, mas por que está acontecendo isso? Né? O seu diretor que o senhor nomeou, o que houve aqui? Por que esse custo? Eu acho que isso me parece que é uma coisa... tão, sabe, ingênua da minha parte ter que dizer isso. Mas é assim. Doutora Sayonara, obrigado pela presença. Obrigada. Eu tenho que botar o programa eleitoral no ar. O presidente do PL, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, disse que aquela... denúncia à vida contra as emissoras de rádio ter boicotado em torno de 184, 180 mil inserções, entendeu? Não passa de uma bobagem. Disse o presidente do PL ontem para um grupo muito grande. O que eu disse? As emissoras de rádio, em querendo, podem boicotar, em querendo, pode boicotar, mas vai pagar caro.